Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Cast com Joyce Torres. E hoje é o segundo episódio da terceira temporada. E estamos com uma temporada especial para os papais, gente, em comemoração a esse mês, a paternidade. E hoje estamos aqui com um convidado que ele é muito especial, é aqui de Luzimangues, empresário, esposo e paizão. Vamos conhecer um pouco da história dele? Alan, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Bom demais, graças a Deus. Correria quase não chega, né? Imprevisto na ponte aí, mas deu tudo certo, graças a Deus. Ai, deu tudo certo, né? Gente, o Alan, ele é empresário aqui em Luzimangues, tem uma barbearia, né, Alan? E Isso. agora também está empreendendo lá para Palmas. Então, por isso essa correria, mas deu tudo certo e vai ser sucesso. Vamos falar sobre paternidade? Vamos, bora lá. Tá preparado? Tô preparado, vamos ver o que vai sair Então hoje. vamos, eu quero iniciar aqui, Alan, falando para você qual foi o momento mais marcante no nascimento ou nos primeiros meses dos seus filhos? Cara, o momento marcante, na verdade, assim, eu acho que foi um impacto que eu tive quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, né? Que a minha filha mais velha hoje, a Tainá, ela vai fazer 5 anos. Desde de jovem, quando eu comecei a ter as primeiras namoradinhas, eu sempre tive vontade de ser pai. Mas era aquela vontade na cabeça, né? E aí, quando um dia minha esposa virou pra mim, a gente fez o exame, ela falou, tô grávida. Aquilo ali me marcou pra caramba, porque daquele momento em diante, a gente não tava numa vida financeira também muito boa ali, né? Então, fazer igual um amigo meu fala, era eu e ela passando fome. Aí quando veio o filho, ela vai mudar, não, agora vai ser 3 Três. passando. Então foi difícil, foi isso, né? Porque quando a gente coloca um filho no mundo ali, às vezes tem pessoas que herdam, digamos assim, mas faz de qualquer forma. E eu, naquele momento, eu não queria fazer de qualquer jeito. Então, acho que o que mais me marcou foi, cara, e agora? O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer daqui pra frente? Quais são as minhas atitudes? E durante muito tempo, desde quando minha filha nasceu ali até mais ou menos 1 ano e meio de vida dela ali, eu fiz muita coisa errada, assim, não sabia o que fazer, errei muito. Agora eu já tô com mais 2 filhos aí, já deu uma melhorada, mas acho que o impacto maior foi esse mesmo, de saber o que fazer, como fazer, né? Acho que foi isso. Alan, e hoje, assim, a gente vê pelas nossas criações, né? E hoje em dia tem um desafio maior na criação dos filhos. E qual o maior desafio você acha que é para a criação de filho hoje? Cara, na verdade, a minha opinião hoje sobre isso é porque, assim, hoje a gente vive num lugar onde a mídia tem uma opinião, o pai tem uma, a mãe tem outra, os avós têm outras, os tios têm outra. Então, a cada vez que passa, fica mais difícil de você criar baseado em algo. E eu acho que a gente, como pai, a gente, né, eu, por exemplo, eu vim de família muito simples, humilde. O meu pai, ele me criou mais rígido. Eu não perdi isso com meus filhos. Não vou dizer que eu criei aquilo do mesmo jeito que meu pai me criou. Meu pai era bem mais bruto que eu. Mas assim, eu crio meus filhos baseado como meu pai foi comigo. E aí, o que que acontece hoje? Eu acho muito sobre isso. Então, às vezes eu sou pai, aí tem a Josi que é mãe. Hum. Às vezes ela quer criar de uma forma, eu quero criar de outra. E tem uma coisa que eu falo assim, porque a mãe é aquela que dá carinho, não que o pai não tenha que dar, Uhum. mas a mãe é aquela que dá carinho, é aquela que vai ficar o tempo Tá todo mais mais presente, né? presente, e o pai é aquele que empurra o filho para a vida. Ele falou, meu Uhum. irmão, acorda, vamos, é isso. E eu sou até assim com as minhas filhas. Uhum. Desde de pequenininhas, minhas filhas são muito espertas, elas são muito independentes, elas querem fazer as coisas só porque eu incentivo isso desde muito cedo, entendeu? Alan, e a sua vida é bem corrida, né? Como você tem uma empresa que você também é mentor também, Sim, né? bastante. Agora tá indo para Palmas também, então essa vida corrida, você sente culpa às vezes de não estar tão, presente na Sim, criação de suas sim. filhas? Você se sente, eu costumo falar assim, eu vejo meus filhos mais na horizontal, é deitado. Eu saio, hoje mesmo, eu saí de casa, meu filho estava dormindo. Uhum. Voltei agora, ela estava Tá tomando banho e dormindo. já ia dormir também. E às vezes eu saio e tá dormindo, eu volto tá dormindo. E querendo ou não, a gente tem aquele sentimento de culpa, de cara, a minha primeira filha principalmente, porque eu me separei da mãe dela quando ela tinha 11 meses. E desde essa época, minha vida já era muito corrida. Não tanto igual era hoje, mas já era bastante corrida e o meu tempo era muito pouco. Então, naquela época, tipo, eu abria a barbearia 7 da manhã, o movimento era muito bom, Uhum. às vezes eu ficava 10, 11 horas da noite.
E assim que era na frente da casa. Era tipo a barbearia na frente e a casa no fundo. Só que tinha aquele contato muito pouco, né? Sempre a gente via os filhos mais dormindo do que acordarem. E querendo ou não, a gente tem esse sentimento de culpa. Só que eu sou um cara que eu tenho uma visão um pouco diferente de algumas pessoas. Eu quero construir algo para os meus filhos. Então, às vezes, eu prefiro ser um pai um pouco mais Ausente. ausente nessa parte, nesse primeiro momento. Mas quando os meus filhos tiverem um pouco mais, há 5, 6, 10 anos, tem um pai presente na vida deles ali que construiu Sim. alguma coisa para eles. Não que eu até falo para minha esposa, eu não quero dar nada de mão beijada para filho, mas eu quero construir algo que, por exemplo, o meu pai não teve condição de me dar. Eu quero proporcionar isso para os meus filhos, mas de uma forma digna, que eles possam construir também, né, o que a gente seguir no mesmo propósito que a gente talvez, né, seria mais ou menos isso. E outra coisa, o que mudou na sua vida depois que você tornou pai? Você acha que mudou algo, tanto na sua vida profissional, como também a sua vida pessoal? Muda, porque eu até falo para meus colaboradores, eu falo assim: "Cara, se você não tem responsabilidade, você não é ninguém. Se você não tem uma esposa, se você não tem filho, se você não paga uma pensão, se você não tem um empréstimo para pagar, uma parcela de um carro, parcela de uma moto, água, energia, você não é ninguém". Você tem que ter e isso mudou muito para mim mesmo, Joyce, igual eu falei, o primeiro choque ali, você pai, há 1 ano, 2 anos. Nesse primeiro momento, acho que foi um momento muito de aprendizado, demorei muito a filtrar as coisas, mas a partir desse momento, mudou muito pra mim, porque tudo que eu fazia refletia nos meus filhos, eu pensava nos meus filhos. Quando, eu fui pai, eu tinha 20 anos, então naquela época eu gostava muito de farra, eu Uhum. gostava muito de bebida, eu fui um cara que fui sempre de arrumar confusão, então eu cheiro a confusão, até hoje, eu não arrumo mais confusão, mas onde eu ando, parece que as pessoas por algum motivo não gostam de mim, eu não sei o que Uhum. que é isso, mas Uhum. então eu era sempre esse tipo de pessoa. E aí quando, né, eu tive minha primeira filha, eu fiquei muito um pé atrás. Cara, eu tenho que parar de sair, eu tenho que parar de beber, eu não posso fazer mais isso, eu não Uhum. posso não fazer mais aquilo. E foi quando a gente começou, de fato, a ter essa mudança, né? Ter essa responsabilidade a mais. E aí quando veio a segunda, o terceiro, eu falei, meu Deus, agora é que eu não pode fazer mais nada mesmo. Mas e aí, você como pai, você acha que vai ser aquele pai mais liberal, quando as crianças aí completar os 18 anos Cara, e ou agora, não? E é agora 2 meninas, né? 2 meninas, agora você me pegou. Mas eu acho que sim. Só que. Travei, né? Eita. Mas eu acho que sim, eu vou ser o mais liberal, porque as minhas filhas eu gosto muito de ensinar as coisas pra elas. Eu mostro como tem que ser, ó, é assim, 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 assado. Eu acredito que eu vou ser. Eu até falo muito pro meu pai que eu tive um momento de rebeldia quando eu tava ali por volta dos meus 13 para 14 anos. Muito rebelde mesmo, arrependo de tudo que eu Aham. fiz. Mas esse momento rebelde que eu tive, né, pra mim foi duas coisas. Foi o meu pai, ele me prendia muito. Então, meu pai, ele era aquele tipo de pessoa assim, vai para tal lugar. Você ia, ele falava, 9 horas você tem que estar aqui, 10 horas Uhum. você tem que estar aqui. E por causa dessa prisão, digamos assim, quando eu tive o primeiro contato com o Restrição. mundo, eu falei, cara, isso aqui é muito bom, Hum. isso aqui eu quero mais, eu quero fazer escondido, e foi quando a gente começou a fazer. Então eu vi que meu pai, ele errou nessa parte, e é tanto que depois de um certo tempo, hoje, por exemplo, a minha irmã, pra você ter uma noção, ele foi mais privativo com a gente que era homem, que era eu e meu irmão, e com a minha irmã ele foi muito menos, porque ele aprendeu com o erro, ele viu Uhum. o tanto que ele prendeu a gente, e não deu Uhum. bom, e já com a minha irmã ele já foi um cara mais liberal, o meu pai, então acho que eu vou ser esse cara Diferente lá mais... em casa. Foi ao É, contrário? lá em casa era eu que era presa, os meninos era solto. Não, lá foi E completamente geralmente é diferente. assim, né, quando tem filhos que homem e mulher, o pai sempre prende mais as mulheres e deixa os É porque homens mais a minha irmã, na liberal. verdade, ela era bem mais nova. Uhum. Eu tenho 25, meu irmão tem Uhum. 22 e a minha irmã, ela tem 17. Então a gente tem uma diferença de idade aí, ela era bem mais novinha. Hum. Então, quando ele prendeu muita gente, é aí que o meu irmão ele já começou a fazer diferente. Eu ficava até bobo, mas meu irmão eu falava, cara, como que o pai Vai deixa a deixar. Lana ir pra festa? E ele deixava ela ir pra festa, Aham. dava a moto pra ela ir pra festa, ela Ai, ia. Eu falei, cara, com nós, que é o meu irmão, o nome do meu irmão, ele hã. falei, com a gente ele dava a moto às vezes, mas falava, ó, 11 horas você tem que estar Ok. aqui, 11 horas não tinha nem começado Uhum. ainda. Não, era desse jeito. Ai, eu tinha uma raiva disso que meu pai falava assim: 11 horas no máximo, você esteja bem aqui. Estava começando o evento. Tava começando a ficar bom. A minha sorte é que meu pai dormia muito, então a gente chegava 1 hora, 2 horas, não dava nada. Gente. E você acha que, Alan, isso aí foi uma lição que seus filhos te ensinaram? Sim, Foi, eu né? aprendo todo dia com meus filhos. Hum. Todo dia. Às vezes você chega em casa, você vê, papai, te amo, papai isso, papai aquilo, e a gente sente muita falta disso. Eu falo direto pra minha esposa que eu sinto muita falta, que eu não tive isso com a minha primeira filha, que é a Tainá. Então a Tainá hoje ela tá com 5 anos. Ela gosta muito de mim, me respeita muito, mas eu sinto que teve
essa falta, entendeu? E às vezes isso acaba marcando a gente aprende muito com nossos filhos no dia a dia. Você vê aquele carinho, e principalmente, às vezes, em relação de marido e mulher, nunca vai estar bom, sempre vai ter uma coisinha ou outra. Às vezes você tá brigado com sua esposa, seu filho chega, papai te ama, mamãe te ama, aquela coisa, e a gente vê que parece que é pra unir, né? O filho, É ele vem verdade. naquele, pô, tem que unir. Uhum. E aí, tem planos pra mais? Ah, vou ser sincero pra você, eu não quero mais. Não, Eu né? eu não posso dizer que é uma palavra não quero, eu acho que é uma palavra forte, mas assim, no meus planos, não, porque a minha correria, todas as gravidez, ela aumenta muito. Uhum, Porque eu falo pra minha esposa, eu falo: "Você vale por 10 quando você tá uhum. grávida". E aí, cara, eu não dou conta disso tudo. Aí teve a eventualidade, né, É. com o Anthony, a Josi ela fala que quer mais, na minha mente eu queria 4. Então tem o Júnior, que é meu e dela, né. Uhum. Aí tem a Tainá, tem a Lolô e o Anthony que Anthony. foi. Então pra mim já tem os Tem os 4, 4. eu não quero mais, mas ela ainda quer. Vamos ver o que que vai Ei, proceder. Josi, bora, caminha. Não, deixa quieto. A Josi, ela tem muito cara, assim, de mãezona mesmo, Ela assim, é, ela é. E você acha demais. que a paternidade te tornou mais humano, mais paciente? É por momentos sim, porque assim, filho, querendo ou não, por mais que tenha a parte boa, tem a parte ruim, não tem como. O estresse, o Hum, cansaço, e principalmente quando vai crescendo. Quando tá pequeno, você tolera muita coisa. hum, A minha mais nova tá com 2 aninhos. já. Então, a mais velha vai fazer 5. Tem coisas que a mais velha faz com 5 que eu não posso tolerar. Já a de Uhum. 2 às vezes eu tolero, por ser É. muito pequenininha. Então, eu acho que não é fácil, né, Uhum. mas é isso. E aí a sua mais velha, você já falou, né, que é casamento É, separado, né, separado. mas você tem a A convivência gente ali, tem a tem gente a tem a convivência, ela sempre vem ficar comigo nas férias, uhum, e sempre uma vez e outra no feriado a gente fica junto. hum, Só que não é a mesma coisa, Joyce, é uhum, muito difícil, por é, exemplo. E principalmente quando é criado separado, são culturas diferentes. Então a mãe uhum, dela tem uma cultura que deixa, pode, não pode de um uhum, jeito, e eu tenho completamente outra, cultura completamente diferente. Então esses dias eu liguei pra ela. Falei: "Oi, papai". Ela tava com a cara uhum. emburrada no celular, porque a mãe dela não tinha dado o celular pra ela. Ai, Não quis essa fase. e não quis conversar comigo, simplesmente. Falei: "Não, tá bom, quando você estiver Uhum, melhor, o papai liga pra você". Se tivesse perto de mim, eu tinha dado sim. umas palmadas, umas 2 ou 3 só ali, já tinha já tinha resolvido. Eita! Mas tá longe, é a mãe, é o estilo que a Uhum, mãe cria, sim. infelizmente, não Uhum, tem muito o que fazer. A gente uhum, sente muito por isso. E uhum, e eu tenho esse sentimento de culpa da minha primeira separação muito por isso. Na época eu era um cara muito imaturo. uhum, E essa separação minha da época foi muito por isso, foi por causa da minha imaturidade. uhum, Era muito jovem, gostava muito de sair, de bebedeira, e foi mais ou menos isso. Então você sente essa culpa. uhum. Só que pelo outro lado, hoje eu tenho uma família linda também. Então, talvez se naquela época eu fosse a pessoa que eu sou hoje, eu não Talvez. teria a esposa que eu Uhum. tenho, o filho que eu tenho, não teria essa história. Então, Sim. às vezes a gente se questiona muito sobre várias Os coisas que planos de acontecem na Deus, nossa vida, né. mas a gente É. não sabe. O dia de Uhum. amanhã não pertence a gente. Sim, sim. O presente pertence, o agora, nesse momento. Agora, assim, hoje talvez eu planto para colher amanhã, depois, mas não pertence, ninguém sabe. É incerto, né? Isso. Alan, eu vou te dar uma pausinha pra você tomar uma aguinha aí, e eu queria que o pessoal colocasse aí, a pra gente falar um pouquinho sobre os nossos parceiros. Rose, dá pra você trazer aquele doces delicioso que a Leide enviou aqui para o Alan? Você come doce, Alan? Rapaz do céu, isso é bom demais. Olha só, Alan, não sei se você conhece a Lady Cake, aqui Já de ouvi falar nela Luziânias, já. já ouviu? Então a Lady, ela trabalha com bolos, doces, salgados, para evento também. Já que você for fazer o café da manhã lá, Ó, que eu já vi que você sempre ó. posta aniversário, seus funcionários, então aproveita que a Lady, ela arrasa no bolo. Uma delícia os bolos de aniversário. Fica aqui, ó, bem aqui na Rua do Posto mesmo, aqui, bem próximo aqui da gente mesmo do estúdio. E os preços dela sensacional. E para você que tá aí do outro lado da telinha, a Lady Cake, gente, bolos, doces, salgados, para casamento, aniversário ou até mesmo aquele lanchinho da tarde ou café da manhã da criançada. Ela arrasa demais. Já fala que foi indicação de Joyce Torres e aproveita e vem se deliciar com a Lady Cake. Olha só, gente, esses cones, é cone, né, produção? Os cones recheados. Ela mandou esse aqui, ver se tem sabor. Acho que não Na tem. hora de tu comer, nós sabe esse É, sabor aí. agora a gente vai saber. E esse aqui deve ser de chocolate. E também esse aqui é sucesso, que é os brownie de Nutella.
São os 2 de Nutella. Isso aqui é bom demais, gente. Então aproveita aí, já peça seu lanchinho ou seu bolo recheado com a Lady Cake. Se você quiser, pode ficar à vontade, tá? Não, deixa pra depois, senão eu vou. Então pega a produção, ela preparou uma recepção ali maravilhosa pra você. Ah, perfeito. Alan, agora eu quero te apresentar, não sei se você conhece, e também o pessoal do outro lado da telinha, a internet que conecta você ao mundo. Conexão estável e precinho especial. Planos a partir de R$ 99,90 e incluso câmera Wi-Fi. Olha só, gente, deixa eu mostrar aqui para Alan. Alan, olha só, ela tem essa câmera aqui, um plano de 179, se eu não me engano. E ela gira. Tá ligada não, produção? Acho que ela não tá ligada, mas depois a gente vai ligar e mostrar pra você. Planos a partir de R$ 99,90, incluso câmera Wi-Fi. Temos plano com essa câmera também, que ela é 360. Ela gira com passo, som. Então aproveite e já entre em contato agora e contrate a internet que conecta você ao mundo Netmax. Perfeito. Inclusive, a gente tá lá em Palmas, a gente entra em contato com eles. É? É, Mas aí em Palmas eles não estão atendendo, né? Ainda ainda Netmax? não. Não. Ah, só aqui nos Imangues mesmo e É, algumas cidades do interior, mas eles estão organizando pra lá poder eles não estão. organizar. Eles são novos aqui, né? É, aqui nos Imangues eles estão 5 anos, né? Uhum. O escritório agora que eles montaram tem 1 ano, faz 1 ano, inclusive esse mês agora faz 1 ano que eles estão com o escritório aqui, mas eles já atendiam já tem uns 5 anos. Perfeito. O quiosque Orla Park, já conhece? Tô lá de vez em quando eu tô lá. É isso, gente. Quem é morador de Luzimangues conhece. Quem não é, eu quero convidar a vir conhecer. O Quiosque Orla Park você vai encontrar um drink delicioso. Além disso, poções. Também temos refeições, né? Prato feito, com aquele precinho especial, um ambiente familiar para você trazer sua família, seus filhos para tomar um banho no lago e ainda se deliciar com as comidas do quiosque. E tá aí muito breve, eu não aguento mais, gente. Quero logo a inauguração, Gleison, do novo empreendimento lá do lado, que vai ser um restaurante, que fiquei sabendo que vai ter até massas, viu, gente? Deliciosas, aquele macarrão delicioso. Então corre, já segue, porque vai contar tudo lá em primeira mão no Instagram. Perfeito. Vamos então voltar aqui. Continuar o papo. Vamos continuar esse papo, porque tem muita coisa aqui ainda. Muitas emoções, viu, gente? Alan, então, e existe algum valor ou ensinamento que você faz questão de passar para seus filhos que o seu pai te deu? Hoje, como meus filhos estão muito novo ainda, né? Uhum. Digamos assim, a mais velha tem 5 anos, mas a honestidade, né? Apesar Uhum. que não tem como você passar 100% isso hoje, mas, todavia, entretanto, ontem mesmo, de umas lapadinhas na minha mais nova lá, estava na casa do priminho dela e ela briga muito com ele. Eles são aqueles dois que se gostam, mas só vive se matando. E eu sou certo, pra mim, certo é certo, errado é errado. Tava aprontando lá, eu peguei de umas palmadinhas. E meu pai, ele sempre foi assim com a gente. Uhum. O meu pai, pra você ter uma noção, eu tenho uma história que eu lembro até hoje do meu pai. Ele deixou a gente na casa de uma tia dele, na época, porque ele foi pra Porto, a gente morava na fazenda. Aí sempre que ele saía, ele deixava a gente na casa de alguém. E ele deixou a gente na casa dessa tia nossa. E aí, beleza, lá, terreiro, não sei como é que vocês chamam, mas terreiro, mas não é de macumba não, gente. Terreiro é quintal. Eu ia falar, É. meu Deus. Lá no terreiro, Aham. eu encontrei um isqueiro, cara, lá. Tipo assim, acabou o gás, o pessoal pegou e jogou esse isqueiro lá no Monturo, né? Meu Vamos mudar o Deus. nome aqui. Peguei esse trem, porque a gente passava assim, ó, tipo, na madeira e ficava Uhum. saindo aquela faísquinha. Levei esse negócio pra cá, Jesus. levei esse negócio pra casa. Beleza, meu pai chegou e viu eu esfregando esse trem lá na parede, lá. Tiago, onde é que você pegou isso? Aí eu falei, na casa da tia. Aonde você pegou? Eu falei, lá no quintal. Ele falou, vai devolver no mesmo lugar que você pegou. Ele fez eu voltar a pé naquela época. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Mas não era perto. Tipo, hoje, vai lá, vai dar o quê? Uns 3 quilômetros mais ou menos. Eu deve que eu tinha de 7 para 8 anos. Ele fez eu voltar a pé Cara, para olha isso. poder, E para nem poder. tava funcionando isso Nem aqui. funcionava, para mim poder devolver aquele isqueiro. Uma outra vez que aconteceu também foi uma professora. Não tenho raiva da senhora, não, tá, professora? Mas a gente vinha na Kombi, né, que a gente chama. Uhum. A gente vinha da escola. E não lembro o que aconteceu na época. Eu sei que uma coisa ou outra que aconteceu lá, eu falei alguma palavra pra ela que ela não gostou. E aí, beleza, quando eu desci da van, ela pegou, quando ela desceu na casa dela, ela ligou pro meu pai, ó, o Alan fez isso, isso e isso comigo e tal, e tal. E ela aumentou muita coisa na época.
senhora sabe que a senhora Uhum. aumentou. Ela aumentou muita coisa. O meu pai falou: você tem duas opções. Você quer levar um cacete ou você quer ir pedir desculpa a ela? Caraca. E era longe da minha casa Uhum. dela. Falei, eu prefiro pedir desculpa. Eu Não pensei que sei ele que ia preferir o milagre, porque não cacete. sei que milagre, porque eu poderia ter pedido a pé, tinha ficado mais bonito. Pois eu peguei e fui lá pedir desculpa pra ela. Então, o meu pai, ele sempre foi aquele certo pelo certo. E eu sou do mesmo jeito. Uhum. Então, um grande ensinamento que eu deixo pros meus filhos é isso. Tem que ser certo, tem que ser Uhum. honesto. É isso. Hein, Alan, e outra coisa que eu não te perguntei, você é aqui dos Mangues mesmo? Eu sou, natural de Porto Nacional. Luzimangues é praticamente a mesma coisa. Eu sou natural de Porto Nacional, né? Que é Luzimangues aqui, mas Sim. assim, a gente morou na fazenda. Eu fui criado na fazenda até meus 12 para 13 anos. E aí, mas sempre nas férias eu vinha pra cá, que é a casa dos meus avós. Uhum. Então sempre tive contato com Luzimangues, mais essa questão de férias mesmo. Mas eu Uhum. sou natural de Porto ali, mais próximo pra Porto. E você escolheu vir aqui pra Luz e Mães depois que você casou ou Cara, Luzimangues foi quando eu casei, a primeira vez. Quando eu casei novo, eu tinha 17 anos, Uhum. o meu primeiro casamento. Mas tem pessoas que pensam que eu sou mais velho, mas eu sou Uhum, novo. uhum. Eu tenho 25 anos. O meu primeiro casamento Ah, foi. novinho. Comecei a namorar com 15, com 17 a gente juntou os panos de bunda, que não casavam, Aham. né? 17 juntei meus panos de bunda e a gente ficou junto por 4 anos. Então eu vim para Luzimangues pelo fato do meu pai ter casa aqui. Então a gente não pagava aluguel. Ele deu a casa pra gente morar e passa muita dificuldade. Às vezes quando eu falo aos meninos, não vou contar a história Uhum. triste, não, porque a história triste todo mundo tem, mas a gente passou muita dificuldade aqui. Eu lembro na época, eu trabalhei numa empresa, não posso falar o nome, mas foi uma empresa aqui em Luzimangues, aqui um pouco mais pra baixo. Na época a diária era R$ 30, cara. Eu trabalhava Caraca. R$ 30 e era longe pra caramba. Sabe a Minarte? Uhum, Lá sei. na Minarte eu trabalhava, eu Uhum. morava lá nos Mangues Velho, vinha trabalhar aqui, voltava pra almoçar e tal. Eu trabalhei muito tempo na Minarte ali, diária em R$ 30 naquela época. Meu Cozinhava em Deus. casa, o gás acabava, a gente cozinhava em lata, pegava a lata lá, Uhum. cortava uma latinha, uma lata, né, de tinta, botava, pegava as madeirinhas no quintal e cozinhava durante muito tempo, porque nos Mangues eu passei muita necessidade mesmo aqui. Muita. E sem mostrar, e ninguém sabia disso. A gente passava ali. Aí, às vezes, eu pegava um dinheiro emprestado com um tio meu pra comprar alguma coisa. Aí, da outra vez, eu pegava com outro. Aí, o dinheiro que eu pegava, eu pagava aquele. E depois ia fazendo isso. Caraca, a bola de neve. A bola de neve. Alan, e você acha que seus filhos influenciam suas decisões como homem, como pessoa? Até aqui a questão, assim, né? Agora você estava empreendendo aqui em Onze Mães, agora Uhum. decidiu ir para Palmas. Você acha que eles influenciam isso? Você, antes de você fazer essa escolha, você pensa neles? Influencia. Inclusive, a Josi, ela sabe disso. Se a Tainá hoje, eu tivesse a guarda dela, a gente não morava mais no Brasil. Era Hum, um dos meus sonhos, era ir embora. E caraca. não tá fora do papel isso ainda. É um sonho Uhum, que eu tenho, só que eu adiei ele muito. uhum, Então, a minha ideia era me mudar. Eu queria ir embora e ainda quero. Não é algo muito próximo, digamos assim, talvez quando meus filhos estiverem já decidindo por eles, eu quero ir embora. Só que eu tive que adiar isso. Inclusive, agora também, recentemente, a gente passou por algumas turbulências e, novamente, essa ideia de ir embora uhum, de novo. Então, eu tenho vontade. Porque, assim, Joyce, é muito difícil você crescer onde todo mundo te conhece, uhum, onde todo mundo sabe as tuas falhas. Então, por exemplo, eu tô mexendo com obra em Palmas. Eu não uhum, a pessoa vai saber o que eu tô falando sim, aqui, mas enfim. uhum. A pessoa chegou em mim e falou assim, mas tu vai fazer igual daquela outra vez que você fez, que você comprou e não deu conta? Caraca. Então, assim, é muito difícil. Lógico que isso não Uhum, me sim, abala. sim, sim. Mas é difícil você crescer aonde você nasceu, aonde as Uhum. pessoas te conhecem, aonde as pessoas sabem suas falhas, seus defeitos. É difícil. E eu sempre tive esse sonho de me mudar, mas por causa dos meus filhos, eu tenho que travar, pezinho. Outra coisa também, hoje a gente vem num resultado muito bom com as empresas, com os nossos negócios, mas era pra gente estar num resultado muito melhor. Hum. Por causa dos meus filhos, talvez esse resultado não é tão grande. Mas, Alan, você quer dizer que seus filhos estão te atrapalhando? Não. Isso quer dizer que eu tenho que frear um pouco mais, Uhum, tomar cuidado das minhas decisões, porque hoje eu tenho uma família para me sustentar. Se Deus o uhum. livre, eu quebro, eu meto os pés pelas mãos, né? Eu tenho Tem muita uma coisa. família por Uhum, trás. sim. Coisa que talvez se eu não tivesse, eu arriscaria muito mais, muito mais além do que eu arrisco. Eu sou um cara que sou meio doido, eu arrisco pra Uhum. caramba. E outra coisa, Alan, o que você mais sonha para o futuro deles, né? Você no início você até falou que você trabalha muito hoje para dar um futuro melhor para eles, para quando eles Uhum. estiverem na idade. Claro que você não vai, né, Sim. deixar, mas qual é o sonho que você tem para o futuro deles? Então, para os meus filhos, o que eu quero é que eles tenham o direito de escolha, poder escolher o Uhum, que querem fazer. Tipo assim, eu não tive essa escolha. uhum.
pela nossa situação financeira, eu não pude. É tanto que olha como era o meu sonho na época. O meu sonho era ser polícia. Sério? Então não era algo que, digamos assim, é muito difícil. Uhum. Só que pelo destino, pela necessidade, eu não pude. Talvez hoje eu poderia ser. Talvez eu era um polícia. E não pude. Então, o que eu quero proporcionar ao meu filho é esse direito de escolha. Ah, o que que você quer? Eu quero fazer medicina. Não, papai vai te ajudar. Pega aqui e depois você me paga. Vai ser, Hum. vai ser tipo isso. Não, pai, eu quero empreender igual você. Quero tomar de conta da empresa com você. Então, o que eu quero proporcionar ao meu filho é isso. Direito de escolha. Onde eles possam escolher. Eu não quero fazer nada. Eu falei, pô, beleza, vai, pega suas coisinhas, sai de casa que aqui nesse lugar não. É. E outra coisa, a gente até falou sobre isso também, sobre você falou a mídia, né. Uhum. Hoje a mídia cobra algo, nós somos pais, né, que não é o que a gente viveu antes. Sim. Os pais são cobrados a estar mais presentes. Como você enxerga esse papel de pai na sociedade atual? Você fala sobre estar mais presente. É porque Isso. hoje, aí na verdade, se a gente for olhar hoje, Joyce, a gente vive num mundo muito romantizado. É. A gente vive onde as mães acompanham influenciadores digitais que têm milhões de reais, milhões de seguidores. Então, cara, a vida para aquela pessoa postar. É muito O seu fácil. marido, você tem que ser tratada assim, é buquê, é pétalas, é não sei Uhum. o quê e tal. É, nas Mas câmeras. geralmente os que tá sendo, né, assim, não tá é só ali em mídia, ali É, a imagem, não exatamente, é sabe muito o que sobre se mídia. passa, E né. as pessoas têm que saber filtrar muito isso. E hoje, Sim, hoje eu sim. vejo essa necessidade, tanto da mãe quanto da parte do Uhum. pai, não saber filtrar isso, e trazer muito isso para a relação, isso acaba atrapalhando muito. Então, eu acho que a mídia, sim, ela atrapalha muito. Hoje, principalmente com esses negócios de LGBT, essas coisas que Uhum. a mídia trouxe, né? E traz isso como normal, cada vez mais normal, isso aparecendo em desenhos, aparecendo em tudo. Então, os nossos filhos eles já crescem com isso na cabeça. Ah, isso é normal. Uhum. Na minha visão, não é normal. Você tem Sim, que sim. ensinar isso para os seus filhos, Uhum. lógico, se é uma cultura sua, né? Se não Uhum. é, tudo certo, mas você tem que ensinar, não, meu filho, aqui é assim, 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 assado, isso aqui não é normal, não. Sim. Não que a pessoa tem que ter preconceito ou algo do tipo, mas eu acho que a mídia, ela atrapalha muito, e principalmente essa questão de influenciadores, sabe? A Uhum. pessoa quando não sabe filtrar isso, eu vejo grande problema. Eu fui uma pessoa no início, não pro lado pessoal, mas mais pro lado profissional. No Uhum. início da minha carreira, eu me comparava com muitas pessoas. Eu falava, cara, mas como que esse cara consegue? Como Consegue. que esse cara faz isso? E E aí depois a acaba que gente você se diz frustra, sim, né? sim, Acaba que você se sim. frustra, se Uhum. frustra. Uhum. Alan, e você acredita que os filhos também precisa ver o pai falhar e se erguer? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Só que assim, hoje, dentro. O meu papel hoje dentro da família, digamos assim, eu não trago esse papel de fracassado, eu não gosto de trazer essa visão, mas eu acredito que é a realidade, né? Você tem que mostrar isso para seus filhos têm que entender que não é só. É igual eu Um falo, mar por de exemplo, rosas, né? Sim. o filho, às vezes, você traz. Ô, filho, você quer isso? Não, eu não quero isso, eu quero isso. Ah, não quero isso aqui, eu quero aquilo. Então, eles têm tanta escolha que não sabe o que que é, às vezes, você precisar. Faltou alguma coisa em casa, não tem o que comer. Geralmente eu falo, principalmente a minha mãe velha. A minha mãe velha, pai, eu não gosto disso. Fala, não, não tem gostar. Você vai comer, pode comer. Às vezes nem experimentou aquilo, Uhum, né? sim, sim. Então, eu acredito que é isso, Joyce. E hoje é que nem você falou, né, a mídia ela mostra muito isso, o filho tem que comer, se ele gosta disso, tem que dar 3 escolhas pra É. ele, se ele quer o vermelho, se quer o amarelo, se quer o azul, Uhum. né. Na nossa época não tinha isso, Meu irmão, até, tipo assim, era se tinha o preto, tinha que ser o preto, se tinha come isso o aí. morango, e ainda era um morango pra dividir para os 3 Era e pra era dividir pros isso, entendeu, três. não tinha isso. Aí hoje não, a sociedade ela acha que ela julga que a gente tem que dar 3 escolhas pra criança. É. Esses dias eu vi um vídeo de uma profissional aí, falando que você precisa dar todas as vezes que você for sair com seu filho, você tem que dar 3 opções de roupa pra poder ele escolher. Na minha época tinha mal uma pra escolher. Levava era uma P ainda se não quisesse vestir a roupa E ainda. como? Ah, não vai vestir não. Ai, gente, eu tenho um trauma até hoje de uma calça que minha mãe comprou e que eu não gostava daquela calça. E aí um dia eu falei que não ia usar. Ela falou: "Não vai não?" Pois eu usei ela com couro quente, mas eu usei. E Era? hoje não, hoje assim, eu vejo pelo meu filho de 2 anos. E engraçado que assim, eu não sei como é que é isso. Ele já tem isso, parece que ele já nasce com uma É. tecnologia que ele quer Quer escolher. escolher? Não, Aham, quero essa. Não, eu quero essa sim, daqui. sim. E quando não dá, faz um piti. Faz birra. Hoje eu estava conversando até com a sua esposa mesmo, mais cedo, porque a gente sempre tem, né, um Aham. contato com e aí eu estava com o Pietro chorando, conversando, porque o Pietro queria TV, e ela também estava com a Lolo, É, né, Lulu. a Lolo também, que estava chorando por alguma coisa lá também que ela falou.
E aí a gente falando, né, como é difícil isso, É, né, e a gente, assim, às vezes, se você não ter um controle emocional, você deixa acontecer, você deixa. entrega, e isso, É o isso que muito não é acontece, legal. hoje os pais empurram, né, os filhos Uhum, para o sim, mundo, digamos assim: "Ah, sim. deixa esse menino, Deixa, deixa isso. o jeito que quer. Não, quer, come meu filho, faz Uhum, isso". A Josi lá em casa, ela tem um ponto muito positivo sobre isso, sobre televisão, ela estava celular, me falando doce, hoje. ela é rígida pra caramba. Uhum, Eu sou mais sem vergonha um pouquinho, às vezes o menino uhum. tá aqui, um refrigerante, ela tá Pega, ali, aí eu pego menina. e faço: "Vem aqui, pega um pouquinho, só um É meu pouquinho". esposo desse jeito. Aí vocês estragam, tá É, vendo? Os desse lado pais desse estragam. jeito, desse jeito. Mas é isso. Então, e qual foi o dia mais emocionante que você viveu como pai até agora? Ah, quando eu perdi meu filho. Quando eu cheguei, eu lembro que a gente passou várias, Uhum. eh, no dia um dia anterior, no dia mesmo, mas a situação uma das que mais vem na minha mente foi quando a gente estava no hospital, eles pediram pra gente ele estava entubado, né, Uhum. eles pediram pra gente poder sair, que eles precisavam fazer uma limpeza, drenar alguma coisa dele, e era uma mentira deles, né, eles já viam que ele estava dando uma parada cardíaca, eles só queriam que a gente saísse da sala pra eles poder fazer aquele negócio lá neles, né, nele. Aí a gente saiu e mas a Josi, a gente ficou lá fora, bem, sabe, parece que tinha dado como se tivesse dado um alívio na gente, mais cedo eles tinham falado que o neném estava um pouco melhor. A gente ficou lá fora, conversando, a gente até trocou um sorriso, aí veio uma a gente viu um movimento de pessoas entrando e saindo, mas beleza. Tinha outras pessoas também na sala. Aí veio uma moça, ela pegou, colocou a mão na cabeça da Josi e falou assim: "Ora muito, mãezinha". Aí na hora que ela falou, eu levantei a anteninha. Aí eu peguei e falei: "Mô, fica aí que eu vou aqui rapidinho". Quando eu entrei, o neném estava na cama, né, Uhum. estava todo sujo de sangue, e eles estavam tentando reanimar ele, né. Aquela cena pra mim foi a que mais marcou minha vida. Não tem uma cena pior, acho que pra um pai e pra uma mãe, do que eu ver o filho naquela Sim. situação. E sempre que, tipo assim, por incrível que pareça, as coisas é louco, em vez da gente lembrar momentos bons, antes de você lembrar um momento bom, você lembra um momento ruim. Então sempre que eu lembro do meu filho, eu tenho essa Você visão. tem Ele na marca, sofrendo, tipo, já uhum, estava morto, né, uhum. mas com o pessoal daquele jeito. Então a cena que mais marcou minha vida foi aquela, naquele momento, ver porque assim, eu sempre falo, né, uma das coisas que eu mais prego hoje para os meus alunos, para os meus colaboradores, é que a vida ela não é justa. Ela não é justa. Por mais bom que você seja, você pode ser um bom filho, pode ser um bom pai, pode ser um bom marido, pode ser um. Cara, a vida ela não é justa. E ela, parece que quanto mais justo você é, mais ela te castiga. A gente, nos últimos meses, nos últimos anos, a gente vem de muitas percas, né? Tanto materiais como essa foi a Sim. pior de todas, Uhum. mas ela sempre ataca a gente, ela sempre dá um jeito de atacar. E eu acredito muito em propósito também, Joyce. Então eu acho que quanto mais atacado você é, quanto mais criticado você eu acho que Deus está preparando algo muito bom para você. A gente acredita nisso, a gente não sabe, né? A gente Uhum. vai. E igual eu falo, o futuro ele não pertence a gente, só o presente. Mas a cena que me mais marcou foi essa, foi a perda do meu filho. Uhum. Sem sombra de dúvidas, foi a que mais me marcou. Alan, eu sei que é um assunto delicado, né, Uhum. sobre a perda dele, e eu queria até te fazer uma pergunta. Como que você eu estive, né, lá no dia presente, e aí eu vi a sua força, e como que você encontra forças para seguir em frente, e também seu alicerce ali da sua família nesse momento? Porque eu estava vendo ali a sua força e você sempre apoiando a Josi, né, porque a Uhum. gente mãe, né, a gente tem, né, mas assim, eu acho que eu nem sei explicar como isso, é só vocês mesmo que passaram por esse momento. Como que você consegue manter essa força aí para ser o alicerce da sua família nesse momento? Primeiramente, assim, eu sou um cara hoje que eu venho estudando muito, eu venho me dedicando muito e eu aprendi que não adianta a gente botar força ou se frustrar com algo que não depende da gente, esse é o primeiro ponto. Então, a morte do meu filho, a gente fez aí a gente se questiona, a gente fez o que a gente pôde? Fez, a gente comprou remédio, a gente levou uma, 2, 3, 4 vezes em UPA, inclusive a gente não levou isso pra mídia, mas a morte do meu filho foi, em responsabilidade de Verdade. Uhum, profissionais, em responsabilidade uhum. médica. A gente não levou isso, inclusive no dia eu peguei o celular pra me gravar e não sei o que deu, me deu uma coisa, eu falei: "Não, deixa, eu vou parar, não vou fazer isso". Mas enfim, quando o meu filho se foi, eu falei: "Cara", a Josi, muita apegada, né, tá sempre Uhum, todo momento com ele, eu falei: "Cara, eu tenho que chorar, tenho, mas é lá no banheiro, inclusive choro várias vezes no uhum, banheiro, no carro, hoje mesmo indo pra Palmas sim, chorei, mas eu sou aquele cara, que não demonstro muito na frente, até uhum, porque
se eu fazer isso, eu passo muito sinal de fraqueza Sim, para ela, sim. sinal de fraqueza para as outras pessoas. Uhum. E o pai, eu acho que um grande fardo, digamos, que o pai ele carrega é isso. Hum. Dele, ele não pode mostrar que ele é fraco, ele não pode mostrar fraqueza, ele não pode. Porque a Josi, ela já, até hoje, né, e vai continuar sofrendo assim como eu Sim. também sofro, só que é diferente. Então, quando ela desaba, eu tenho que estar pronto para segurar ela. Eu tenho que estar pronto em todo momento. E ela não vê eu desabando. Uhum. Eu não deixo ela ver isso em mim, porque a partir do momento que ela vê isso, na minha visão, ela vai chorar mais, ela vai ficar mais triste Sim, ainda. sim. Então, às vezes, ela, pô, amor, eu sonhei com o Anthony, isso, vê essa, e começa a chorar. Eu falo, não, calma, é assim mesmo, a gente tem que aceitar. Mas e até também pelos meus filhos, então eu não gosto de ver meus filhos chorando. Inclusive a Lolo viu a Josi chorando um dia Uhum. desse, aí eu até esqueci a frase que a Lolo falou. Ela falou, acho que a Lolo falou, não chora não, mamãezinha, eu te Oh, amo, alguma coisa assim. e Então ele até a sente. criança Sim, parece que sim, sente e sim. cria força para Sim. poder, para Pra dar poder, para força poder pra dar força Josi, para a né? mãe, entendeu? É surreal. Mas assim, você acha que isso futuramente pode, porque como você tá segurando ali essa força, Uhum. um momento, isso atingir você e você enfraquecer, ou você acha que não? Cara, eu acho que não, Joyce. Eu sou um cara muito decidido do que eu quero pra minha família. Eu acho que Uhum, isso é só mais uma força que eu tenho. É algo uhum, que veio pra mostrar que a gente tá pronto, a gente tá preparado pra buscar o que Deus tem pra gente. Independente, a gente sabe que foi uma perca muito grande, mas uhum. é algo que a gente não pode controlar. Sim, sim. Do mesmo jeito que foi com meu filho, poderia ter sido com minha Sim, sim. filha, poderia ter sido Uhum, com a Josi, poderia ter uhum, sido comigo, poderia ter sido com outra pessoa. uhum, Eu acho que e eu sou um cara que, assim, a Josi fala muito, né, você tem que ter um acompanhamento, né, tipo, uhum. um Sim, psicólogo e sim, tal. sim. Eu sou um cara um pouco mais cabeça dura pra esse tipo de Uhum, coisa, né, e, assim, a Josi, ela estava num momento que quase mesmo que depressão e tal, eu já não tenho muito isso, eu sou um cara um pouco mais duro, um pouco mais uhum, frio nessas uhum. pra essas coisas. Mas eu acho que não é algo que vai me atrapalhar, eu acredito que é algo que vai vir mais como um combustível mesmo pra mim buscar o que eu quero pra minha família, o que eu quero pra minha vida. Produção, dá pra você colocar pra gente. Então, Olha eu aí. quero que você fale um pouquinho dessas pessoas. Primeiro vamos iniciar na sua esposa, a Josi. Fala um pouquinho o que que ela é pra você, o que ela significa pra você. A minha história mais a Josi é engraçada, Uhum. cara. Inclusive foi lá no quiosque, no órgão. Sério? Na verdade, o nosso primeiro contato. Você tava no curso, não tava? Você chegou a fazer um curso que teve, acho que foi o Sebrae, não sei, que teve lá naquela escola ali em cima. Não sei se você tava, mas você Não, que acho era. que não. Não, mas beleza. O primeiro contato nosso Ah, foi nesse curso. A gente era um grupo de alunos lá e tal. Nessa época eu tinha esposa. E aí a gente pegou o contato um do outro, todo mundo, né, na verdade, do grupo que a gente estava fazendo esse curso. Eu não lembro o que que era o curso, eu não lembro se era sobre atendimento, era sobre vendas. Aí beleza, a gente ficou com os contatos um do outro. E aí a Josi, depois eu tenho que trazer ela aqui para ela falar isso. pode deixar. Ela Já vou deixar o convite, viu, dona Josi? E aí a Josi, ela tinha meu contato salvo, eu tinha o contato da Josi. Só que na época, não, nada, porque até Uhum, então eu era casado e uhum, beleza. Eu me separei. E aí a Josi começou a curtir ela curtiu uma foto minha lá no quiosque. Um dia eu postei uma foto, acho que de um refrigerante, assim. uhum. Ela curtiu minha foto. Falei, esse santo tá querendo reza. Eita, Ela dona curtiu minha foto, Josi. reagiu uma foto minha, e aí a gente começou a conversar. E Uhum, ali a gente começou a trocar ideia e tal. E na época, acho que foi isso que eu conquistei ela, né, uhum. amor? Foi assim, nessa época eu tava com mini namoro, eu tinha Uhum, separado tinha pouco tempo, a gente tava com um mini namoro. E a gente, namoro nada assumido, a gente começou a conversar, e aí eu fui na casa dela um dia, rolou um selinho. Rolou um selinho, eu falei, cara, nossa, fiquei com a consciência muito uhum, pesada. Quando eu cheguei em casa, eu não lembro se eu liguei ou se eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, olha, tá acontecendo essa e essa situação, eu tô desse jeito. Eu contei tudo pra ela, coloquei na mesa. E ela fala que foi isso
Conquistou que ela. conquistou ela, foi o Aham. pontapé inicial. Mas hoje ela pra mim, cara, ela é a mulher da minha vida. Não tenho que negar, assim, é uma esposa muito boa. Eu não posso dizer que ela me entende em tudo e nem espero Uhum. isso dela. Ninguém vai entender, eu sou doido, ninguém vai entender ninguém vai entender um doido. Mas hoje ela é tudo pra mim, ela é uma fortaleza pra mim em casa. Quando eu chego em casa, tá a comidinha feita, a roupinha lá passada, Sim. cuida muito bem de mim. É a mulher que eu pedi a Deus. Olha, a Josi. Ah, a Josi é um amor de pessoa. A gente conhece a Josi quando ela veio aqui, iniciar a loja aqui, né, junto com a outra Josi ruiva. É, 2 Jôs. E assim, meu santo com ela sempre, assim, bateu mais forte, assim, a gente sempre conversava mais, e ela super empolgada na loja, e ela era mesmo, assim, ligada no 220, eu também ligada no 220, então, assim, ela é maravilhosa. E ela com esse com o filho, com como é o nome dele? O O Juninho. Juninho, né, porque na época só tinha o Juninho, meu Deus, ela é aquela mãezona mesmo, que agora tá um rapaz, né, o É, tá Juninho. grandão. Eu cheguei lá hoje, inclusive, ele estava embrulhado pé e cabeça. Falei: "O que que Uhum, o Júnior tem?" Aí ela: "Não, tá com birra aí, não sei por que uhum. que foi lá e tal". Eu falei: "Rapaz, pega um cinto aí que ele vai parar essa birra dele". Então aí você também o Juninho convive com você? Isso, ele mora com a gente, o Juninho Ai, que convive com a legal. gente. É, E é aí bem tranquilo, é vocês tranquilo, eu sou meio 2. bruto, mas é tranquilo. E ali é a Lulu. Isso, essa aqui é a Lolô. Essa aqui que é a A Lolô Lulu. é essa Tá. sorridente aí. Tá. Aí essa Então aqui a Lulu estava na na barriga. A Lulu é da, tá. aqui nessa foto aqui, a Lulu é da Uhum. barriga, essa aqui é a Tatá, e Uhum. aqui o Juninho. O Anthony tava só no pensamento Uhum. nessa época. Que inclusive a Lulu ela veio, mas não era a Lulu, era o Anthony. Porque eu sempre falava, Aham, que era eu quero um menino, e o nome aham. do menino era Anthony, já falava. Eu quero o Anthony, Sério? eu quero o Anthony. Hã. Aí quando ela engravidou, eu falei, o Anthony veio. Aí Uhum. fez a menina. Eu A falei, menina. nossa. Eu não sei se eu ficava triste ou se eu. Estava Se feliz. é, aí, e aí depois veio o Anthony. Hum, Foi a última. pode. O recadinho? Temos um recadinho pra você aqui. Ah, um recadinho aí. Enquanto a produção está encontrando ali o recadinho, um Ah. recadinho muito especial. Olha só ela aí. Essa daí conversa, meu Deus Não, do ela céu. ela hoje começou altas comigo. Oi, papai, eu te amo. Minhas ca- Linda demais. Você é minha Olha, vida. oi papai, eu te amo. E sempre tem aquela história que menina é mais apegada a pai, é isso? Cara, a minha mais Ou velha, que é a hum, Tatazinha, ela é muito apegada comigo. Na verdade, ela é minha bipolar. Quando ela tá uhum. com a mãe dela, eu quero meu pai. Quando tá aham, Quando tá comigo, eu quero minha com a mãe. mamãe. A Lulu, ela já é o contrário. Porque a criança parece que ela é assim, ó. Quanto mais atenção ela tem, aí mais ela quer Mais quer desprezar pegar. aquilo. E É eu sou muito verdade. atencioso com ela. Uhum. Então toda hora eu fico pedindo, papai pode cheirar, o papai Hã. pode te beijar. E Então, é ela não tanto que quer. ela não quer. É tanto que lá quando o que que eu descobri? Ela gosta muito de presente, e o presente dela é chocolate. Então eu Uhum. falei, vou levar um chocolate pra ela Uhum. hoje. Eu levo chocolate. Aí toda vez que eu chego em casa, eu falo, minha filha quer um presente? Aí ela fala, quer, é chocolate? Eu falo, não, é um cheirinho, você quer? Aí ela, quero. Aí eu vou lá e eu vou lá e dou um cheiro nela. Mas eu acho que é meio que dividido. O Aham. Anthony também, ele era muito mais apegado com a Josi do que comigo. Mas é muito por essa questão, por eu não estar em casa o dia todo, o meu tempo em casa ele é muito curto, eu acho que mais por essa questão mesmo. Então as meninas, elas são mais apegadas com a Josi. Inclusive, a Tainá, uma certa época, logo no início do Uhum. meu relacionamento com a Josi, ela era mais apegada com a Josi que comigo, porque eu brigava com Sério? ela, né? Eu era mais Uhum. rígido, e ela era mais. Toda coisa, é Uhum. Minha tia Josi. Vou falar pra minha tia Josi, não sei o quê. Ela era assim. Alan, se seus filhos estivessem ouvindo agora o podcast, daqui a alguns anos, ou então, né, que eles vão Uhum. entender, eles vão lá ver esse episódio, o que você gostaria que eles soubessem sobre você como pai? Se você quiser até olhar para essa câmera É. aqui, fique à Repete a vontade. pergunta pra mim poder. Se seus filhos estivessem ouvindo esse episódio daqui a alguns anos, o que você gostaria que eles soubessem sobre você como pai? Ah, Joyce, assim, tudo que eu fiz foi por amor a eles. Então, hoje eu sou um cara muito correria, eu sou um cara vida louca, digamos assim, na minha parte de empresário. Então, independente do que aconteça daqui pra lá,
né? Sempre foi por eles, tudo foi por eles. Nada pensando em mim, nada pensando em outras pessoas, mas sempre pensando neles. O foco foi sempre neles. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra lá. Eu até brinco com a Josi de vez em quando, porque a Josi ela não entende muito de barbearia. Uhum. E eu falo pra ela, ó, você tem que aprender o dia de amanhã, ninguém sabe, uma hora pra outra eu parto, e aí, como é que vai ser? Então, acredito que a mensagem que eu tenho pros meus filhos é isso. Eu amo vocês aí, vai que daqui se... Tá, Daqui vamos estar 5 velhinho, né? anos, Vamos ver se... então, vendo um episódio lá no YouTube, com certeza vão Deixa estar na vendo. nuvem aí, Aham. arquivado. Alan, coloca aquela outra imagenzinha pra ele poder. Só um minutinho. Produção ao vivo é assim, Ao vivo e a gente. cores. Acontece. Enquanto ele tá lá procurando, eu vou fazer um bate-bola com você. É bem Uhum. rápido, eu vou te fazer uma pergunta e você vai pensar a primeira que surgir na sua mente, você me responde. Vamos lá? Tá, Tá é bem preparado? objetivo no caso. Isso, objetivo. Ixi, meu Deus. Pai, coração mole ou disciplinado? Disciplinado, com certeza. Hora favorita com os filhos? Manhã, tarde ou noite? Não tem essa hora porque não Eu acho é que meio que pela manhã e pela noite, sempre noite. dá um Aham. manhã e noite. Uma brincadeira que mais rola em casa? O que mais rola em casa? Minhas brincadeiras é meio pesada. É? Eita! Então as meninas sofrem na Sofre, minhas brincadeira. brincadeiras são pesadas. Quem manda mais em casa? Você ou eles? Acho que essa aí eu já tenho a resposta pelo que foi feito. Quem manda, quando eu tô em casa, quem manda sou eu. Quando eu não tô, quem manda é os meninos. Um desenho, filme que você já decorou por causa das meninas? O negócio de um boi da cara preta lá que Eita, esse A boi. Lulu tem lá. Palavra que mais escuta dos seus filhos? Ah, papai, acho que é toda coisa, papai, papai, tem hora que fala, menino, esquece meu nome um pouquinho. O maior desafio de ser pai hoje? O maior desafio Uhum. Em uma palavra. é o tempo com meus filhos. Ser pai em uma palavra. Ser pai é dedicação. Conseguiu, produção? Conseguiu? Então vamos lá? Então, Alan, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que o Anthony, da onde que ele está olhando para vocês, tá cuidando de vocês. E eu queria que você, até para outros pais que Uhum. também passaram por essa dor ou tá passando por essa dor, eu queria que você falasse um pouquinho e desse também assim uma dica. Eu não tenho nem palavras para poder falar com. Você entendeu, né? A pergunta que eu quero que você dê uma força para esses pais também que estão passando por esse mesmo momento agora que Sim. você passou. Então, com a perca do Anthony, foi como eu falei pra você, né? Não era só o Anthony, então tenho a Luíse, tenho o Júnior, tenho a Tatá, tenho a Josi, tenho meus pais, são muitas outras pessoas. E eu costumo falar assim, não dá pra deixar a peteca cair mesmo, que foi algo que aconteceu que a gente nunca esperava e a gente não queria isso. E por mais que às vezes eu pareça forte, e tem muitas pessoas que comentam isso, nunca vi o Alan postando sobre o Uhum. filho. E tem gente que nem sabe que eu perdi meu filho. Às vezes eu falo pra algum cliente, e o cliente fica, não, e tal. E eu sou esse tipo de pessoa que, Josi, Joyce. Joyce, eu falei pra Josi, que eu acredito muito assim, quanto menos as pessoas saibam o seu ponto fraco, maior é a sua vantagem sobre elas. Então, quando a pessoa ela sabe o seu ponto fraco, ela sempre vai te cutucar, lá onde dói. Hum. Inclusive, a gente tá com uma situação agora, tem um rapaz que ele é coveiro lá no cemitério. Cara, esse cara, toda semana ele me manda mensagem. Ô, o negócio do seu filho tá aqui abandonado, você não quer fazer uma cruzinha e tal. Uhum. Cara, eu já tenho vontade de mandar ele. Uhum. Porque assim, a pessoa ela sempre vai te cutucar onde dói, tá aqui Uhum, largado. sim. Ela tá querendo te vender algo ali. Então, um Uhum. recado pros pais que eu acredito que, assim, pra mim, cara, independente do que aconteceu, independente do que aconteça, isso é uma coisa que não tem como a gente controlar, é algo que ninguém poderia controlar, e se aconteceu, e eu também não acredito que assim, foi Deus que quis assim, eu acredito que Sim, pode ter sim. sido consequências Uhum. que fez com que isso acontecesse. Eu acho que Deus, ele não quer o pior para nós que somos Uhum, filhos dele. uhum. Só que infelizmente, o destino ele não é justo, a gente tem que entender isso. E eu acho que quanto mais rápido a pessoa ela entende que, cara, a vida não é justa. Ela vai te bater, por mais bom que você seja. Você vai ver pessoas que fazem tudo de errado, dando tudo Tudo certo. certo.
Vai ver pessoas que fazem tudo Como? certo, dando Verdade. errado. Então, quanto antes você entende isso, eu acredito que eu amadureci muito isso. Quando eu entendi, ó, ninguém te deve nada, ninguém te deve nada, o mundo não te deve nada. Suas escolhas são consequências, são atos Uhum. seus. E do mesmo jeito, a questão da morte do meu filho não dependia de mim, não depende da Josi, não depende de ninguém. Agora sim, se a gente chegasse num ponto, cara, a gente maltratava o nosso filho, a Uhum. gente não cuidava do nosso filho, o nosso filho. Aí eu acredito que o peso seria muito maior. Agora, quando a gente sabe que a gente fez tudo que pôde em vida Uhum. para ter ele com a gente, e hoje a gente não tem, eu acho que é mais fácil da gente se conformar. E eu falo muito sobre isso. Eu não sou muito sobre datas comemorativas. Aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, para mim é um dia comum e tem muitas pessoas que me criticam por isso. Mas eu vou te falar, Dia da Mulher é todo dia, Dia do Pai Uhum. é todo dia. Sim. Tem pessoas que passam o ano desrespeitando o pai, No o ano aniversário. desrespeitando a esposa, no dia das mulheres vai lá e dá um buquê. No dia das mulheres vai lá e faz uma mensagem romântica. O que Uhum. adianta? Passar a vida desrespeitando a mãe, no dia vai lá dar um presente pra mãe. Então, cara, é em vida. E assim como o meu filho, a gente sabe o que a gente fez pra ele em vida, a gente sabe o Uhum. amor que a gente Uhum. tinha por ele. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. Então eu acho que é o destino, não tem como a gente fugir do destino e ele vai sempre castigar a gente, mas espero em Deus um dia poder encontrar o meu moleque aí. Uhum. Agora eu queria que você falasse também aqui, pra você, o que é ser pai. O que é ser pai? É, Aqui, né? é. Ser pai pra mim é ao mesmo tempo um desafio, mas também uma motivação, porque todo dia que você sai de casa, às vezes quando você não sai com eu te amo, mas quando você volta, você já volta doido. Ah, meu Deus, às vezes eu venho em casa, eu vou pra casa e vou olhando o relógio. Falo, nossa, 7h40, 8 horas, nossa, o neném já tá dormindo. Então, ser pai pra mim é isso. E assim, eu sempre falo também sobre, tem pessoas, eu conheço várias pessoas que herdaram, digamos, herdaram ali, e quando herda, você não escolhe o que que você herda, certo? A gente, Sim, sim. a gente não escolhe. Então, às vezes, a pessoa herdou esse cargo de ser pai, só que a pessoa não faz nada. Não, pô, não educa o filho, não cria o filho da forma correta, não dá carinho, não dá atenção, deixa o filho largado. Então, ser pai é você cuidar, é você educar, é você estar presente, às vezes nem tão presente, mas, pô, fazendo com que, quem sabe, o seu filho tenha um Um futuro futuro melhor, melhor. fazer com que o seu filho não, sei lá, fique à mercê, fica Uhum. largado na rua, fica de qualquer jeito, mais do que, às vezes, você tá presente, mas é você proporcionar coisas melhores para o seu filho, um futuro melhor para o seu filho. Alan, pra gente finalizar, agora vamos falar do Alan empresário. E aí é o Fiquei assunto que sabendo eu, que eu gosto. fiquei sabendo aí da novidade que agora, além aqui de Luzimangues, você tá expandindo aí pra Palmas. Conta pra gente um pouquinho dessa novidade que tá vindo aí. Em Palmas é um projeto que a gente, desde quando eu iniciei barbearia, a gente tinha esse projeto em Palmas, né? A gente iniciou aqui em Los Mangues em 2020, foi 2020, 2019 para 2020, a gente começou cortando cabelo em casa ali, a gente colocava uma plaquinha, corta esse cabelo, R$ 5, quando cobrava, quando não cobrava era de graça, inclusive muito tempo aqui no Los Mangues. A gente foi crescendo, foi estudando, foi sempre buscando. Foi um cara que eu sempre gostei de estudar. Inclusive, agora, domingo, agora eu vou para São Paulo, vou passar uma semana lá estudando. Então, Ah, eu ando muito. uhum, Esse ano acho que é a segunda ou terceira viagem que eu vou fazer. Então, eu estudo pra caramba, visto muito uhum, conhecimento. E aí, teve essa oportunidade de a gente ir para Palmas, né? Só que eu só queria ir para Palmas, eu não queria desistir de Luzimangues. uhum, E não quero, por enquanto. Aí, quando eu falei, cara, eu tenho que ir pra Palma, mas primeiro eu tenho que deixar algo muito bem estabelecido nos Mangues, algo onde a gente seja referência. E aí foi quando a gente fez todo um reposicionamento, que antes, para o pessoal que me conhece há mais tempo, antes era ProArts, o nome da uhum, barbearia a gente trocou, hoje se chama Tron. Eu queria um nome simples, um nome uhum. fácil, um nome que todo mundo lembrasse. Então, hoje é um nome que a pessoa às vezes escuta uma vez, Tron, mas o que que Pronto. acha Tron? Às vezes a Uhum, pessoa linka muito com tecnologia e tal, mas uhum, quando sabe ali, é barbearia, então todo mundo já sabe esse nome. E você vê o tanto que foi louco, a gente alugou quando a gente estava na ProArts, quando era uhum, ProArts, a gente alugou o ponto, que hoje é a Tron, aqui em uhum, Mangues. Isso em setembro, a gente alugou o ponto, em setembro. A nossa previsão era inaugurar em dezembro. A gente não inaugurou dezembro. Quando chegou dezembro, eu sou doido, por isso que eu falei, uhum. eu não sou muito certo. Andando em Palmas, caçando, eu falei pro meu irmão, falei, ô, meu irmão era Uber em Palmas, eu falei, cara, me leva em todo que lugar em Palmas que você vê que tem movimento e tal, me leva. Aí meu irmão andou comigo 1, 2, 3 dias. A gente caçando ponto e sem nem inaugurar outra, sem nem, tava mexendo no projeto ainda. Tu já estava pensando na de Já Palmas? tava pensando na de Palmas, eu sou meio doido. Aí caçamos, não achamos, eu queria um ponto específico, não achei esse ponto, e quando a gente achava, um valor muito, mas muito alto de aluguel. Um belo dia eu fui em Palmas, isso no dia 23
23 de dezembro, dia 23 de dezembro do ano Hum. passado. Passando na avenida lá das academias, olhei um ponto. Não, um ponto muito caro, eu não conseguia pagar o aluguel. Não, mas vai dar certo. Desci mais uns 200 metros. Era um restaurante, estava com a placa de alugo. Eu falei, mas tá um restaurante funcionando? Curioso. Deixa eu ver aqui. Cheguei, pedi um refrigerante, perguntei à Uhum. moça, "Ó, vocês vão sair daqui?" Ela falou, a gente vai sair daqui no dia 20, acho que no dia 26, eles só ia esperar passar o Hum. Natal ali e eles já iam sair. Eu falei, você pode me passar o contato do dono? Eu falei, posso. E resumindo para você, a gente pegou essa sala, a gente ficou pagando o aluguel da loja que a gente estava aqui, que era a Uhum. ProArts, a gente ficou pagando aluguel da outra loja que hoje é a Tron e ficou pagando aluguel em Palmas. A gente ficou pagando 3 aluguel, a Ah. nossa barbearia aqui faturava muito pouco na Uhum. época. Então hoje, da barbearia eu pego muito pouco dinheiro, eu sou um cara Uhum. que, eu gosto, eu sou assim, eu gosto de colocar dinheiro onde dá dinheiro, onde dá Uhum. retorno. Então tá dando retorno, eu tô colocando, ponho 10 para voltar 15, ponho 20 para voltar Sim. 40. E a gente pegou esses três pontos, ficou com esses 3 pontos. Quando a gente veio inaugurar a Tron aqui em Luzimã, que a gente fez o reposicionamento, a gente inaugurou ela em abril ou foi maio, mais ou menos. Ou seja, a gente pegou em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A gente Então ficou tá 8 assim. meses com esse ponto. Em Palmas, a gente está desde dezembro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. A gente está para 8 8 meses meses. lá em Palmas, pagando aluguel e mexendo no ponto. A gente veio Uhum. mexendo no ponto, tá com 2 meses. A previsão da obra era para 45 dias. A gente está entrando no terceiro mês. Eu queria ter inaugurado já em julho, de Uhum. junho para julho era para a gente ter inaugurado. A gente já está em outubro. Outubro. Aí para Palmas Agora a sim. gente quis vir com uma proposta um pouco diferente. Era algo que eu tinha muita vontade de fazer em Luzimangue, só que eu até fiquei segurando uma época, esperando ver se Luzimangues ele dava um certo salto. E eu acredito que assim também, Joyce, a gente não tem como crescer mais que o lugar. Então, o bolo, dificilmente ele cresce mais que a forma. E meio que ele cresce, Sim. ele vai ficar feio. É. Ele não fica um bolo bonito. Sim. E aí, quando a gente investiu aqui, hoje, modéstia à parte, hoje, na minha opinião, e de várias pessoas, é a melhor estrutura de Luzimangues. Uhum. Não vou dizer que é os melhores profissionais, Uhum. porque tem profissionais muito bons aqui também, mas hoje uma das melhores estruturas que a gente está aqui. Quando eu fui para Palmas, eu falei, cara, e eu sempre sou assim, ó, eu não gosto de ser apenas mais um. Inclusive, quando eu chego nos lugares, a pessoa, às vezes eu tô em roda de empresários, a pessoa fala, você tem o quê? Quando eu falo que tem barbearia, eu vejo que a pessoa murcha. Fala, Uhum. barbearia, todo bagunçado, todo de qualquer R$ 5 o jeito. corte. Pensa isso. E aí, quando eu fui pra Palmas, eu falei, cara, não dá pra me ser apenas mais um. Eu vou fazer uma coisa aqui, tem que ser uma arregaça. Eu não vou chegar aqui e ficar caladinho, eu vou chegar pra fazer barulho e vou ficar no meio dos grandes. Eu não quero ficar escondido, pegar um bairro muito longe. Eu quero Uhum. chegar aqui, fazer barulho aqui e construir. A gente tem um propósito nos próximos 2 anos se tornar a maior barbearia do estado. E a gente vai. E eu tô sendo pessimista, a gente não vai demorar 2 anos. Uhum. A nossa missão pro ano que vem é abrir 2 lojas em Palmas, mais 2 lojas. E, cara, Deus, ele tem um propósito pra gente, a gente tá cumprindo isso. Aí só pra você entender, lá em Palmas, o nosso projeto lá pra Palmas são 7 cadeiras de atendimento, uma sala VIP, aí copa, depósito, a gente quer trazer uma pegada de esteticista, a gente está procurando para ver se Caralho. a gente consegue colocar isso, mas a gente está querendo trazer uma parada onde a gente entendeu que, assim, o público masculino, cada dia mais, ele tá mais vaidoso. Uhum. Então, mas o homem ele não faz unha na manicure, ele não faz porque às vezes ele não quer sair da casa dele para ir E numa pro manicure num lugar onde só sim, tem manicure, onde só sim. tem mulher. Mas se tivesse uma manicure dentro da barbearia, será que ele não fazia? Então a gente tá com essa proposta para Palmas. Caraca, que top. Tá no papel, mas se Uhum. Deus quiser, na próxima semana a gente Vai sim. inaugura. Não vai inaugurar do jeito que a gente já queria. Uhum. Só para você entender lá, a gente hoje está focado muito na experiência do cliente. Então, a gente foca onde? No nosso modelo de negócio. Tem que ter recepcionista, Uhum. tem que ter barbeiro, tem que ter pós-venda. Então, a gente faz pós-venda dentro da barbearia, que é raridade se ver isso. Já Sim. tem outras áreas, é raridade ver pós-venda, e a gente faz pós-venda. E agora, dentro da barbearia, a gente quer trazer um estilo que é assim, ó. Ele vai cortar o cabelo com o barbeiro. Cortou o cabelo com o barbeiro. Foi atendido pela recepcionista. Uhum. Recepcionista serviu um café, um cappuccino para ele, um salgado. A gente vai trazer esse Uhum. modelo de salgado para lá também. Beleza, foi pra cadeira, cortou o cabelo. Quando ele vai lavar o cabelo dele, não é mais o barbeiro que lava. Vai ter uma outra pessoa específica só para lavar o cabelo dele. Porque aí, dentro desse, inclusive foi uma necessidade que a gente viu aqui. Uhum. Aqui o nosso espaço para lavatório ele é aberto, então ele tem um Uhum. contato com todo o resto do ambiente. Gente. Para Palmas a gente fez uma sala toda de vidro, dentro da sala de atendimento a gente fez uma sala toda de vidro transparente para o cliente ele ter esse acesso restrito. Ele entrou ali dentro tem um outro ambiente, outros profissionais, onde ele pode fazer outros serviços também. Então, a gente Uhum. acredita muito nessa extensão da jornada do Sim. cliente.
Porque quando a gente tem um modelo de negócio onde é muito express, muito rápido, o cliente não gasta dinheiro. E o que que faz a gente entendeu que o que que faz o cliente gastar? O que que faz a mulher também? A experiência. Uhum. É o lugar. Então a gente entendeu isso e a gente está querendo trazer isso para Palmas. A gente viu como necessidade em Palmas. Tem uma ou duas barbearias que tem, mas não no modelo que a gente quer fazer. Vai Isso ser foi. algo personalizado aí para cada cliente. É Caraca, exatamente isso aí. gente. Olha, aguarde, gente. Tá Tá vendo, quase, tá Daniel? quase, Já, tá quase. já dá uma passadinha lá também. Quase no jeito. E é para esse mês, a inauguração. A gente queria inaugurar quinta-feira agora, porém eu tô com uma viagem marcada, eu vou deixar para inaugurar na próxima semana. Próxima semana. Então eu não sei que data vai dar na próxima semana, no final da semana, eu não sei se Hum. já vai ser no final do mês, acho que no final do início, no final pro início do outro mês, mas tá quase pronto. E aqui nos Mangues, vai ser os mesmos profissionais, vai continuar do mesmo jeito. Mesmo profissionais, mesmo padrão, a equipe crescendo, graças a Deus aqui em Los Imangues agora a gente tá, nesse atual momento, a gente tá com 2 recepcionistas e estamos com 5 barbeiros aqui em Los Imangues. E é uma cidade de 25 mil habitantes, né? Uhum. E a gente vem fazendo acontecer, né? Então a gente tá muito focado nisso daí. Tem as mentorias, né? Hoje também eu trabalho É outra com. coisa aqui. Eu trabalho com um grupo de alunos. Hoje a gente está com 30 e poucos empresários que a gente ajuda, principalmente na parte de marketing, gestão, liderança, vendas. Hoje eu falo que eu sou uma máquina de aumentar faturamento dos meus alunos aí. E, Alan, sobre questão de marketing, eu vejo que você é bem focado em relação ao marketing. Uhum. Você acha que isso é importante para o seu comércio, para o comércio, investir em marketing? Com certeza. Eu era um cara, até hoje, eu sou um pouco suspeito por questão de falar de tráfego pago. Eu nunca gostei. Mas por que que eu não gostei? Quando eu falo isso, às vezes eu falo para meus alunos, eu falo, mas eu faço aqui, dá muito resultado. Eu falei, beleza, dá resultado, dá. Só que eu sempre falo para os meus alunos, o dinheiro que você gasta de marketing, o que eu trago de cliente para você com as estratégias que eu tenho, você não tem noção. O marketing, inclusive entrou um aluno para minha mentoria agora, ele entrou, tá com 10 dias. Ele paga R$ 2.000 para uma agência de marketing e paga mais R$ 1.000 para colocar para impulsionar. Ou seja, ele gasta R$ 3.000. Com 10 dias de mentoria, ele falou para mim hoje, ele me mandou um áudio, Alan, no próximo mês eu vou parar com a agência. Porque era um dinheiro que ele estava gastando, não estava dando retorno para ele. E quando eu entro para as empresas, é justamente para mostrar isso. Mostrar o que dá resultado e o que não dá. E eu sempre falo assim, ó, o que é um custo? Custo é tudo aquilo que você... eu ponho R$ 1, volta 1,20, 1,50. Então, isso te custa, mas só que dá resultado. O que é um gasto? Um gasto é um tapete que eu vou colocar ali que não vai mudar nada, o cliente não vai nem ver a cor daquele tapete. Tem um tapete, eu quero mudar esse filtro aqui. Isso é gasto. Isso é um gasto, não vai mudar nada para você. Então, quando eu entro para as empresas, a gente corta todos os gastos e aumenta os custos, aumenta tudo aquilo que dá receita. E o marketing é isso. O marketing, para mim, hoje, ele é essencial, independente se seja tráfego pago ou seja da maneira orgânica, que é a maneira que a gente mais faz hoje. Hoje a gente eu comparo esse número com a média de grandes barbearias que estão em cidades que tem milhões de habitantes, a gente traz mais de 100, 120 clientes novos todos os meses. Todos os meses. E tem barbearias que estão em grandes centros que não conseguem trazer o que a gente traz. Mas porque a gente está fazendo um modelo que a gente está construindo uma marca. No início a gente era muito refém de Instagram. Não pode dizer que hoje a gente não é, mas a gente mudou muito. Porque antes era assim, ó, pro meu cliente poder agendar um horário, ele tinha que ver um stories da barbearia. Às vezes passa da gente passar 2 ou 3 dias sem postar nada. Só que mesmo assim a gente faz com que o cliente lembre da gente. Então a gente está num momento de construção de marca. O cliente ele tá andando ali, nossa, esse carro adesivado, é a Tron, é isso, é aquilo. Então não só no Instagram, as pessoas elas se prendem muito quando fala de marketing, só Instagram. Tem Instagram, tráfego pago. Não é só isso. O trem ele vai muito além disso. Eita, a gente tem que marcar outra entrevista para poder falar um pouquinho sobre Vamos marketing. falar Gostei dessa conversa. Vamos falar sobre negócio, é legal. Vamos. Alan, quero te agradecer, muito obrigada. Foi um bate-papo leve. A gente, assim, gostei bastante de ter aqui. Muito obrigada por você tirar esse tempinho para vir contar um pouquinho da sua história. As portas estão abertas para você vir depois, para a gente conversar aí sobre negócio. Eu gostei dessa conversa. Muito obrigado. Sucesso para você, que esse novo empreendimento seja sucesso, assim como é que o de Los Imangues, e que venha muito mais, viu? Amém. Muito obrigado pelo convite. Mesmo. E aí eu quero que você também fale aqui na câmera seu Instagram, pro pessoal seguir. O Instagram, deixa eu olhar meu Instagram aqui, que às vezes eu esqueço. Meu Instagram eu mudo de vez em quando o nome dele aqui. Pode falar das barbearia também. Tá. Tron Barbearia é o Instagram da barbearia. Tron Barbearia. O meu é Alan Andrade Oficial _. Esse cara aqui já vai mostrar lá. Esse cara aí é o meu.
Esse aí mesmo, esse aí é o Instagram, quiser seguir lá eu compartilho muita coisa. Agora Tem? eu tô um pouco mais parado no Instagram, Uhum. inclusive eu tenho que arrumar uma pessoa igual você tá com a moça ali, ó, que É. faz os vídeos pra você, Isso é porque eu não legal. tenho mais esse tempo. Hoje Uhum. eu tô fazendo vídeo assim, ó, às vezes eu entro no carro, eu vou pra Palmas. Hoje mesmo eu tô com um vídeo de 20 minutos. Eu deixo o celular aqui e vou falando e Gravando. conversando e vou sumo no mundo Aí depois aí. tem que Aí depois eu editar vou e lá, levar. faço o Uhum. corte daquele vídeo, Uhum. fico postando, corto o trecho das mentorias pra poder ficar Uhum. postando. Mas lá no Instagram eu estou sempre compartilhando um pouquinho mais da rotina, de como que eu É faço. importante, né? É, Então é isso, gente. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. O segundo episódio dessa temporada, a terceira temporada do PapoCast com Joyce Torres. Uma temporada especial, com família, com pais aqui contando, falando um pouquinho sobre a paternidade. Não se esqueça de seguir o Instagram dele aí também. Já de agendar o horário também, né? já agenda um horário lá pra poder cortar o cabelo. É isso aí. Já segue o Instagram do PapoCast com Joyce Torres, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder, porque temos muito episódio, muitas pessoas especiais vai passar aqui para compartilhar um pouquinho dessa história. Um beijo no coração e fique com Deus. Vamos brindar o sucesso? Bora. Tchim, Sucesso, tchim. tchim, tchim.